Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Lembrando sempre que o objetivo nosso é estimular vocês para o hábito de leitura, não é fazer uma resenha filosófica das obras, mas é tentar transmitir o que eu senti lendo cada obra dessa que eu tenho apresentado para vocês todas as semanas. Hoje nós vamos apresentar uma obra de um grande, para mim, o maior escritor da língua portuguesa, nada mais, nada menos que Machado de Assis. Mas antes de começar a resenha de hoje, por favor, dá o famoso like, ative o sininho de notificação, se inscrevam nesse canal se vocês ainda não são inscritos e distribuam para a sua rede social e seus amigos. Hoje, então, como eu já falei, nós vamos fazer uma resenha sobre a obra de Machado de Assis, Esaú e Jacó. Ela, de longe, ela não é uma obra muito conhecida, mas eu acho que para a gente privar da intimidade de um escritor, para conhecer o estilo literário, a gente tem que permear as obras mais famosas e outras não menos famosas, né? Esaú e Jacó é uma obra que me impressionou bastante, como todas as obras do Machado de Assis. Eu estou sendo muito redundante, mas é que realmente eu fico muito sensibilizado com a clareza, com o tipo de linguagem desenvolvido por Machado de Assis. Os diálogos são, eu acho, geniais, as questões tratadas, a história eu acho sensacional, até a ambiguidade de Machado, né? A gente fica sem saber o que aconteceu e no final da obra, isso permite, em geral, a gente refletir e fazer o nosso final da história. Eu gosto muito disso, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos mostrar para vocês do que trata essa obra e alguns aspectos interessantes, né? Os irmãos Pedro e Paulo nascem no Rio de Janeiro durante o período da transição entre o Império e a República. Suas personalidades são opostas. Pedro é mais introspectivo e inclinado à medicina, enquanto Paulo é bastante extrovertido e muito interessado em política e o estudo do direito. A trama desse romance de Machado de Assis se desenrola em torno das vidas e das escolhas de Paulo, que se envolve com a República e apoiado na causa republicana, enquanto Pedro permanece fiel à monarquia. Ambos se apaixonam, obviamente, por Flora, uma mulher forte e bastante independente, e essa rivalidade amorosa se torna um dos principais conflitos do livro. Machado utiliza essa história dos gêmeos para explorar temas como identidade, destino, amor, política e sociedade. A narrativa é repleta de ambiguidade, que é uma das características da obra do Machado de Assis. Além disso, ela oferece uma visão crítica sobre a transição política do Brasil e as mudanças sociais da época. Imaginem, pessoal, a discussão entre o Império e a República, e hoje a nossa grande discussão, agora a nossa grande polarização política. Até hoje nós discutimos essas duas situações. O título Esaú e Jacó faz referência aos irmãos gêmeos protagonistas da história, aqui Pedro e Paulo. Esses nomes são uma alusão bíblica aos filhos de Isaac e Rebeca, que também eram irmãos rivais. Assim como na Bíblia, os personagens de Machado de Assis representam dualidades e conflitos
refletindo sua posição entre monarquistas e republicanos no contexto histórico do Brasil no final do século XIX. É uma obra muito rica em simbolismo e profundidade e nos convida a refletir sobre as escolhas individuais e o contexto histórico em que vivemos. Durante essa obra existem algumas figuras, existem algumas situações que são colocadas de uma forma muito inteligente pelo Machado, tá? Como a mãe que vai consultar uma vidente, né, para saber como vão ser os gêmeos, enfim, tem algumas situações muito interessantes nessa história, pessoal. Pedro da Silva é um monarquista, lembre-se bem, e estudante de medicina, e o Paulo da Silva é republicano e estudante de direito. Tá? A Perpétua, vale a pena ser citada também, que é tia dos gêmeos, é uma figura materna e conselheira deles. Ela representa a tradição e a estabilidade. E a Natividade, que é a mãe dos gêmeos, é uma mulher muito religiosa e preocupada, como eu já falei, com o futuro dos filhos. Outra figura de destaque nessa obra é o famoso conselheiro Aires de Machado de Assis. Ele desempenha um papel significativo no romance, porque ele é um personagem que narra a história e ele serve como observador crítico dos eventos. Aires, para lembrar vocês, é um diplomata aposentado e por meio de seus diários ele compartilha os acontecimentos do dia a dia na vida dos gêmeos Pedro e Paulo. É interessante que o conselheiro Aires oferece insights sobre conflitos políticos, sociais e amorosos que permeiam o tema. Ele sempre tem uma opinião formada sobre tudo, esse conselheiro. É muito relevante notar que ele aparece em 2 obras de Machado de Assis, seja em Memórias Póstumas de Brás Cubas e tem também o famoso Memorial de Aires, que eu já li e também recomendo aos leitores. É bom repetir que o desenvolvimento desses personagens na obra é extremamente influenciado por suas escolhas políticas, amores e dilemas pessoais, tornando essa trama muito rica em nuances e reflexões sobre a sociedade e sobre a identidade. Acho que vale divulgar um pouco o estilo literário de Machado. Nunca devemos perder a oportunidade de divulgar o estilo literário de Machado de Assis, que praticamente em todas as suas obras ele explora a ironia e o humor. Ele é muito sutil no seu humor. Ele usa o humor de uma maneira muito sutil e muitas vezes empregado para criticar e explorar as fraquezas humanas. Os narradores não confiáveis, o estilo de Machado é interessante que de vez em quando, em algumas obras, nessa especificamente também, ele chama o leitor. Ô leitor, o que acha dessa situação? Isso gera um aspecto de intimidade do leitor com a obra. A psicologia dos personagens de Machado é muito profunda, tem personagens históricos que eu já citei, espetaculares. Outra característica do escrito de Machado de Assis é que ele comenta o próprio hábito de escrever e sobre também como que ele construiu a narrativa. Essa é, de novo, a sensação de intimidade que Machado cria com os seus leitores. O ritmo dessa história, como em várias obras de Machado, é um ritmo lento e contemplativo. Ele faz várias digressões, quer dizer, são os famosos retornos às situações anteriores, mas
Sempre existe uma relação entre o momento atual e esse anterior que ele tá chamando na sua narrativa. E ele também, eu acho o Machado muito econômico nas suas narrativas. Apesar do ritmo lento, ele consegue ser econômico em detalhes desnecessários. Pode esperar o seguinte, lendo uma obra de Machado de Assis. Cada elemento de suas histórias tem um propósito, contribuindo para a construção do tema e do caráter das pessoas. Outras características dessa obra, de outras obras de Machado, são a simplicidade e a elegância no estilo de linguagem. Apesar de ser um português do século XIX, é um português elegante, pelo menos eu acho. O vocabulário é muito rico e variado, portanto, se você estiver lendo as obras de Machado de Assis, é bom você ter um dicionário ou o famoso Google próximo para poder consultar algumas palavras, ou porque o português é arcaico, ou porque, apesar de serem usadas ainda, não são muito comuns. Então, vale a pena a gente consultar. E as figuras de linguagem de Machado de Assis, ele usa muitas metáforas e muitas analogias para comparar, para enriquecer sua prosa e adicionar camadas muito significativas em toda a sua obra. Veja que a combinação de todas essas características que eu falei faz a obra de Machado de Assis ser continuamente estudada e admirada por sua profundidade, inovação e maestria literária. Muitos leitores apreciam o estilo e a narrativa e principalmente o humor e a ironia do Machado. O narrador e observador é sempre um ponto-chave nas obras de Machado. Da forma que eles apresentam a obra, que eles fazem o leitor se envolver de uma maneira muito grande, muito significativa nessa leitura. O desenvolvimento dos personagens também tem uma profundidade psicológica muito grande. Ele utiliza também temas universais, conflitos familiares, contexto histórico e social, enfim, é muito rica essa literatura. Isso os leitores gostam muito. E, ao contrário, alguns leitores acham o ritmo da narrativa muito lento e a complexidade linguística. Ele falava um português diferente dos dias de hoje. Já se vão praticamente 2 séculos de distância. Então, como vocês sabem, a língua falada e escrita sofre transformações ao longo do tempo. E Machado escreveu num tempo diferente e, portanto, a linguagem dele tende a ser diferente. O nome completo de Machado de Assis é Joaquim Maria Machado de Assis. Nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, de uma família muito humilde, e ele foi um autodidata e enfrentou muitas dificuldades financeiras e problemas de saúde, mas desenvolveu um grande amor pela literatura e pela escrita, ainda quando jovem. Esse desenvolvimento da literatura de Machado se deve muito ao tipo de trabalho que ele fazia. Ele trabalhou como tipógrafo, em seguida como revisor e jornalista. Então daí essa grande afinidade que ele tem desde jovem para a literatura. Outra curiosidade, para quem não sabe, Machado de Assis é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Isso ocorreu em 1897 e ele foi presidente da Academia Brasileira de Letras até a sua morte. A sua morte ocorreu em 1908, também no Rio de Janeiro. Machado de Assis deixou um legado impressionante, indelével na literatura brasileira e mundial. Ele é considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos e um dos principais escritores da literatura mundial. A sua literatura compreende de uma forma muito clara, muito
objetiva à natureza humana e ela continua sendo estudada e admirada por sua profundidade, por sua complexidade até os dias de hoje. O Machado de Assis é uma figura central da literatura brasileira e, portanto, ele tem várias obras que serviram como base a filmes, na televisão e no teatro. E se você está interessado nessas obras de Machado de Assis adaptadas, algumas sugestões que você pode aí procurar nos streamings da vida. Dom Casmurro, né, que é onde existe aquela famosa personagem Capitu. As Memórias Póstumas de Brás Cubas é um filme dirigido por André Klotzel e é uma adaptação muito fiel e criativa ao romance As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um filme interessante que pouca gente sabe, até uma obra não muito conhecida de Machado, é O Alienista. É um filme de 1993. Esse filme foi dirigido por Nelson Pereira dos Santos e é uma adaptação da famosa novela que satiriza a sociedade e a ciência da sua época. Então, vale muito a pena ler mais essa obra de Machado de Assis. Não é uma das mais conhecidas, mas ela é muito interessante e ela vai deixar vocês muito satisfeitos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês chegaram até o fim desse vídeo, por favor, não se esqueçam de dar o seu famoso like, ativar o sininho de notificação, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e divulgar bastante para a sua rede social e seus amigos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, tchau!